Me chamo Mel, que faço parte da equipe Sucatinha e vim hoje iniciar essa live para falar de alguns temas, né? A gente está iniciando, na verdade, os 31 dias de janeiro. Vamos ter lives, né, todos esses dias para pessoas que estão iniciando no hobby, especificamente para dar uma ajudada, né, para essas pessoas que estão iniciando no hobby. E a intenção da nossa live é essa, é ajudar mesmo, é que vocês consigam, de certa forma, ter saber trilhar mais ou menos como é que é esse caminho, né? Que não é assim, aparentemente parece uma coisa simples, às vezes parece até intuitiva para algumas pessoas, mas não é bem assim, né? Então, hoje a gente está iniciando esse nosso programa de 31 lives de janeiro. E vamos abordar vários temas diversos. Não vai ser uma live extensa como aquela live que a gente costuma fazer lá no YouTube, que é uma live um pouco mais específica, um pouco mais técnica, né? E geralmente com pessoas que são entrevistadas, né? Pessoas que têm algum conhecimento também que possa agregar. E essas lives vão ser bem direcionadas e específicas para os assuntos que são temas mais comuns para as pessoas que estão iniciando na criação do beta, certo, gente? Eu estou vendo aqui várias pessoas aqui entrando. Deixa eu aqui dar um alô para algumas pessoas. Ó, Flávio, Ademar, deixa eu ver aqui. Cheguei, não foi, Flávio? É isso aí. Eu fico muito feliz e vocês estão sempre acompanhando as lives da gente, quando é aqui no Instagram ou quando é lá no YouTube. Espero atender as expectativas da turma que está iniciando aí, certo? E mandem suas dúvidas. A gente vai ser bem específicos, como eu disse, a gente não vai demorar muito, porque os assuntos são curtos, digamos assim. A gente poderia se estender mais, mas para a gente se tornar objetivo, já que são 31 lives que vão ter com assuntos diversos, eu não posso me estender muito, porque tem muitos afazeres ainda. Gostaria muito de estar mais com vocês aqui, conversar, falar sobre beta, debater, é sempre um prazer enorme. E eu fico muito feliz mesmo. A gente da equipe fica muito feliz por ter essa turma aqui sempre participando. Aqui eu tenho o Maicon, tenho o Neto aqui, valeu galera por estar aqui participando. Hoje a gente vai falar uma coisa que é um assunto bem específico, que é você adquiriu o primeiro beta, o primeiro peixe e o que fazer. Porque tem gente que recebe esses peixes de diversas formas, né? Recebem às vezes de um presente de parente, recebe às vezes vai lá num pet shop e se agrada, acha bonito e tal, e quer comprar, e compra, leva para casa e às vezes não sabe como proceder. Então a gente vai falar o básico e cada dia a gente vai começando a funilar mais o conhecimento, né, sobre esses assuntos. Hoje é bem simplesinho para a galera que está iniciando. Se você conhece alguém que está iniciando, é interessante vocês divulgarem um pouco essa live da gente, para essas pessoas estarem aprendendo. A gente vai falar sobre linhagens, a gente vai falar aqui sobre genética também, a gente vai falar sobre manejo, vai ter muita coisa mesmo. Então fiquem aí, fiquem ligados que, enfim, eu vou aprender com vocês também, porque sempre tem alguém que tá aqui comentando e vai levando um assunto para uma coisa, a gente testa depois algumas coisas e é isso aí. Ó, a equipe Lorde aqui acompanhando o Júnior. Valeu, galera, valeu. Pronto, olha aqui, o Gabriel falou alguma coisa aqui. A gente vai abordar esse tema também sobre a questão dos alevinos, né? Sobre como levar esse pessoal, esses animais até a fase adulta. A gente vai ter as etapas, né, dessas lives, e vai ter essa parte quando você as dificuldades iniciais. A gente vai abordar as dificuldades iniciais para manter os alevinos até o primeiro mês, porque muito peixe se perde nessa ninhada. Às vezes a gente acha aquela ninhada enorme que nasceu e morre muito peixe, você não vê, porque quando eles morrem eles viram, enfim, eles não têm osso, não tem escama ainda, tá tudo no processo ainda, ele ainda é uma larva, né? Então eles praticamente se dissolvem na água, né? Um dia de morto eles praticamente se dissolvem na água, ficam lá aquela coisinha bem branquinha e depois vão se dissolvendo. Então você às vezes perde o alevino e nem percebe.
Quando tem um macho cuidando é que você não percebe mesmo, porque o macho, quando vê que ele já morreu, ele vai lá e limpa, e para não deixar, isso já é uma coisa, um cuidado natural lá do peixe macho, né, que está cuidando da ninhada. Então a gente vai abordar esses temas também, né? Então hoje eu estou dando essa pincelada mais ou menos o que a gente vai falar sobre nessas 31 lives aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a aquisição do beta. Assim que você adquire um beta, como proceder, né? Então vamos lá, gente. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto específico, é importante que a gente troque essas ideias aqui também. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, se der tempo eu já tiro também. E eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta a vocês que estão acompanhando aí. Me diga uma coisa, vocês, quando adquiriram o primeiro beta, se vocês quiserem compartilhar um pouco aqui com a gente, para a gente conversar, como é que foi essa experiência, né? Você adquiriu no pet shopping e já foi botando lá numa beteira, ou foi num aquário maior? Como é que foi essa experiência sua? Pode contar aí alguma coisa aqui que a gente pode conversar um pouco sobre isso, debater e contar um para os outros aqui as experiências que cada um tem, né? Então, por acaso você adquiriu, ganhou, porque isso é muito comum. Inclusive, é bastante interessante isso. Um amigo meu, recentemente, ele mandou uma imagem de um peixe para mim, que não era nem beta na verdade, mas ele mandou uma imagem para mim, tinha acabado de ganhar, um dia antes ele tinha ganho um peixe numa festa de criança, e lá o tema era um tema de oceano, enfim, era um tema de mais voltado para o fundo do mar e tal. E nisso aí o pessoal achou interessante dar peixes para os convidados, né? Então ele chegou com o peixe em casa, num aquáriozinho, cheio daquelas pedrinhas coloridas, e achou que aquilo ali estava resolvido, né? Ele recebeu um pouquinho de alimento e tudo mais. E aí ele mandou a imagem para mim. Eu não tenho como postar a imagem aqui agora para vocês, mas descrevendo seria o seguinte: ele recebeu um peixe dourado, onde ele tinha um aquáriozinho redondinho, acho que devia ter uns 3 litros mais ou menos de água. E aí quando ele mandou a imagem, estava cheio de comida assim por cima, sabe? Cheio de bolinhas que já estavam se decompondo, né? Bolinhas de ração. E com o fundo cheio daquelas pedras coloridas. Aí eu fui bem direto para ele, eu disse: cara, sinto lhe informar, mas você nunca criou peixe, né? Então esse peixe, infelizmente, ele não vai durar muito, porque ele não tem aquela, como é que eu digo, aquela rusticidade que o beta tem, né? Que o beta ele ainda consegue passar alguns dias sem água, com oxigênio na água e tudo mais, né? Porque ele respira o ar atmosférico. Mas esse peixe, né, ele precisa muito da oxigenação na água, precisa de uma filtragem, é diferente do beta. Então eu sinto muito, mas dificilmente esse peixe vai sobreviver. O que você faz agora, eu vou dar uns conselhos para você, que é limpar esse aquário, tira essas pedras coloridas que elas são tóxicas. Digo para vocês aí que estão acompanhando. Daqui a pouco eu vou ler o que vocês estão comentando, estou vendo vários comentários aí. Então, essas pedras coloridas eu não aconselho a ninguém, elas são tóxicas, elas com o tempo elas vão soltando aquela tinta e isso prejudica os peixes, certo? E limpar o aquário, tava cheio de comida sobra lá, eu disse: olha, calma, não precisa colocar excesso. E a gente vai falar exatamente isso pro beta também. O beta também é nessa mesma pegada, não precisa ter um alimento, encher o aquário de alimento lá com medo que o peixe vai morrer de fome, não é assim. Certo? Deixa eu ver aqui alguns comentários da turma. O pessoal tá falando sobre quarentena. Eu vou até anotar algumas coisas aqui que o pessoal tá falando, porque algumas coisas a gente vai até abordar. Sobre a quarentena, até tem um vídeo no YouTube, viu? Foi o Ken que falou aqui. Léo, né? Tem um vídeo da gente falando sobre a parte de sanidade, sabe? Com o Jaime. Dá uma pesquisada lá no YouTube, eu tenho certeza que vai te ajudar. Deixa eu ver aqui, tem mais pessoas aqui falando: tomei conta de um beta da minha ex. Alisson falando aqui, eu acho que isso já foi a primeira experiência, né, Alisson? Deixa eu ver mais pessoas que colocaram essas experiências aqui quando adquiriram betas. São muitos comentários aqui, tô vendo muita gente aqui. CT é mais complicado de manter. Léo,
eu vou te dizer uma coisa, a gente vai ter uma live específica disso também, falando um pouco sobre as linhagens, qual a linhagem que é interessante começar a trabalhar ou começar a criar, enfim. É claro que isso tem a ver um pouco com o gosto de cada criador, mas a gente tem que ter tem algumas coisas que tem uns detalhes a mais que a gente tem que observar na criação para dar certo, né? Então vamos lá, aqui eu tenho, deixa eu ver mais alguns comentários e a gente vai começar a debater. Deixa eu ver. Presente de grego, não foi? Assim, eu quando vi esse negócio eu fiquei um pouco triste, né? Porque provavelmente a pessoa que fez esse negócio da festa, né? A intenção parecia boa, né? Difundir de certa forma até a questão do aquarismo é interessante, mas um presente desse ele não pode vir solto. Ele tem que vir com todos os detalhes que a pessoa tem que ter cuidado. Sabe, a pessoa tem que chegar, adquirir, já ele colocou água de torneira, veja a consciência. Eu disse, ó, cara, a água tem que estar sem cloro e tudo mais. Então veja que quanto detalhe tem que ter, que as pessoas não têm a mínima noção. Então eu tô aqui, gente, se vocês conhecem algum, a gente vai começar a falar sobre isso para essa turma que está iniciando. Adquirir o beta e já chega aqui nessa live e diz assim, ó, como é que você tem que fazer, né? Tenho 3 machos, 2 fêmeas, todos de pet shop. Massa, cara, massa. Edna aqui, né, na verdade. Estou com a ninhada de alevinos. Consigo cuidar, resolvi tirar a produção para doar para as crianças do meu povoado, ele disse. Massa, Edna, eu acabei de falar, né? É interessante não só doar, não só dar, mas você passar o conhecimento antes de doar ou junto com ele, porque junto com ele já é meio complicado. A intenção é você fazer com que as pessoas elas tenham conhecimento antes de receber, porque a água você tem que ter um preparo para a água, você tem que ter um preparo para receber esses animais. Você não pode simplesmente dar uma pessoa e dizer assim, só se ela já tiver conhecimento. Se ela tiver, beleza, aí tá de boa. Mas a pessoa que não tem conhecimento algum, então tem que ter cuidado para quem você está dando peixe. Mesmo com a intenção de ser maior, você pode estar frustrando alguém recebendo esse peixe, o peixe morrendo. Veja que sensação, né? Uma pessoa que nunca viu um animal assim morto, digamos assim, um bicho de estimação morrendo na sua frente. Então tem pessoas que ficam de certa forma traumatizadas, crianças e tudo mais. Poxa, o bicho morreu, não sei o que tal, vai ter que enterrar e tal. Assim, dependendo da situação, pode ser que essa pessoa nunca mais queira. Então é bom ter cuidado antes de fazer a doação, tá certo, galera? Isso é só uma dicasinha. Vou falar sobre TPA também, viu? Numa dessas lives aqui. Pronto, beleza, gente. Eu tô vendo que tem vários comentários. Não vai dar para acompanhar todos os comentários. Fico muito feliz que vocês estão aí. Mas vamos tratar o assunto sobre a aquisição do beta. Pronto. Já vi algumas pessoas que tentaram aqui, que adquiriram. Já deu o exemplo da festa, né? E tem pessoas que, por acaso, tiveram que pegar o peixe de uma pessoa, de um ex. No caso aqui, o Alisson falou, eu acho que foi o Alisson. E tem que dar, assim, tem que cuidar dele bem. E como é que a gente faz? Primeira coisa, é uma coisa que eu até abordei, já falei isso em várias lives. A gente tem um e-book aí, gente. Quem não conhecer ainda o e-book da gente, vai lá, é de graça. Você vai lá e clica no link da BIOS aí da gente e você vai fazer um cadastrozinho e vai receber isso no e-mail. E aí tem lá o básico da criação, se você quer quer criar, quer reproduzir, enfim, tem lá os cuidados básicos, tá? Que a gente também vai debater um pouco sobre eles. Mas a princípio, qual é o primeiro cuidado que a gente tem que ter? Poxa, eu vou ter um beta em casa, estou pensando em ter um beta em casa. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer minha água, certo? A água, por exemplo, se eu só tenho água da concessionária, no caso aqui em Pernambuco é a Compesa, em outros estados cada um tem um nome diferente. Mas aí eu tenho a água da Compesa aqui, ela vem com cloro, e nem sempre só cloro, às vezes até cloramina também. Muitos casos aqui, muitos períodos do ano aqui acontece não só ter cloro, mas também ter cloramina. E o que é isso? A gente tem ele é um agente desinfetante, digamos assim, né? O cloro ele vem para matar as bactérias, para deixar a água de certa forma mais utilizável aqui para nós seres humanos. Porém, ele para os peixes ele é fatal. Então, assim, tem alguns betas que até resistem um pouco e tal, algum tempo ali, dependendo da quantidade de cloro. Mas é
fatal, isso ele está se prejudicando ali, isso não é um ambiente legal para ele. Então a primeira coisa que vocês têm que dizer é assim, a gente tem que pensar em tratar a minha água. Se é a água da concessionária, provavelmente ela vem com cloro e cloramina. Aí você diz assim, como é que eu trato isso? Tem medicamentos não, são condicionadores que são vendidos nas lojas de aquarismo para poder deixar essa água mais própria para o peixe. Então esses condicionadores como o Prime, a gente utiliza muito o Prime, apesar da nossa água agora não ter mais cloro, porque a gente usa água de poço, mas a gente utiliza por causa da questão de metais pesados e ela faz também com que a água fique um pouco melhor. Então tem que pensar da forma seguinte, se eu só uso anticloro, algumas pessoas pensam isso, eu só uso anticloro, serve, pode servir, mas eu vou te dizer uma coisa, se tua água, por exemplo, ela for um pouco mais alcalina, e se essa água vem de uma concessionária, e ela não vem apenas com cloro, vem com cloramina, quando você utiliza apenas o anticloro, você está fazendo com que aquele agente, né, vai ter uma reação, e não vai só tirar o cloro, ele também vai transformar alguns compostos químicos que tem na água em amônia. E a amônia é um dos outros fatores que são tóxicos para os peixes. Então, o teor de amônia numa água alcalina é muito maior. Então, para você perder um peixe por algum problema, ou alguma doença e tudo mais, na água alcalina é muito mais fácil, por causa da amônia, digamos assim. Mas no caso da água mais ácida, esse efeito é um pouco mais retardado, digamos assim. A amônia, num ambiente mais ácido, ela tem uma concentração diferente. Então, raramente ela intoxica, digamos assim, o peixe, se você tiver o controle dos níveis. Aí a gente chegou num ponto, como é que eu controlo a questão da amônia? Então, para isso, eu vou ter que ter já uma outra coisa, que chama o teste de amônia. Então, tá pensando em criar beta, tá pensando em criar qualquer peixe, você tá vendo que existe uma ciência por trás da coisa. Não quer dizer que é difícil não, gente, isso é coisa muito simples. É muito simples você pegar a água, pingar um reagentezinho para ver se a água tá com cloro, para ver se a água tá com amônia, sabe? Se tá com outra, se o pH tá ideal. É a coisa mais simples do mundo. Todos os hobbies que você imaginar, você vai ter que ter uma dedicação um pouco para poder entender o melhor funcionamento, para poder ter excelentes resultados, certo? Tô vendo aqui a turma falando, deixa eu dar uma olhadinha aqui se o pessoal falou alguma coisa sobre isso aqui. Hélio, tirador de onda. Sou nada, cara. A gente vai falar um pouco sobre isso também nas próximas lives de Francisco, sobre essa questão de reprodução. A gente às vezes não tem sucesso na reprodução, né? E o porquê disso não acontece. Hoje a gente vai falar um pouco só a questão da aquisição dos peixes, o como proceder, né? O que fazer. Então, quando eu iniciei a criação, quando era mais novo, eu fiquei muito preocupado que eu perdia alguns peixes também. E eu dizia, poxa, por que eu tô perdendo os peixes, né? E aí naquela época, 20 anos atrás, né? Então a gente não tinha tanto conhecimento quanto tem hoje com a internet aí, que tá ajudando a todo mundo. Mas, então o conselho que a gente dá pra vocês é, tenham uma farmacinha em casa, sabe? Aqueles produtos básicos da criação, de tratar, por exemplo, o Aqualife, o Ictio, da Labicon, produtos como o Bacter também. Então, produtos que já são, assim, de certa forma, já testados e que funcionam, já existem, está na loja de aquarismo e você consegue comprar na internet também. Então, vocês conseguem comprar, veja que você tem que ter um estoquezinho de produtos para poder ter uma água ideal para o seu peixe, e ainda você tem que ter uns produtos para poder tratar o peixe caso ele pegue doença, porque no caso de um cachorro, por exemplo, ele começou a apresentar alguma coisa, você, sei lá, no pelo dele começou a cair, ou ele começou a mostrar alguma coisa diferente, você às vezes dá tempo nessas situações de levar no veterinário e tratar e ver o que é e tudo mais. Mas no peixe ele é um pouco mais rápido, porque a ação do parasita ou da bactéria, geralmente a gente só percebe esses sintomas quando ele já está no estágio quase final. É o caso, por exemplo, de hidropisia e de outras coisas mais. Então,
é ideal que a gente tenha já em mãos esses medicamentos para, se caso aconteça alguma coisa, você já poder tratar logo. Então, se caso vocês tenham alguma dificuldade e tal, e quiserem mandar alguma mensagem pra gente, dizer, eu consigo e tal, a gente tem um parceiro nosso aqui, que também está no link da nossa BIOS, né? Mostrando que ele também vende produtos, assim como os produtos para tratamento da água e para tratamento do peixe. Então, isso fica essa dica aí. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, você tem que conhecer a sua água, saber o que seria uma água ideal, né? O beta, o que é que ele precisa? Ele precisa de uma água com pH neutro, pode ser levemente alcalino e pode ser levemente ácido. Existem vários casos de pessoas que levam o peixe num pH mais alcalino mesmo, né? 7.8, 8.0 e tal, e eles sobrevivem e tudo mais. E também no caso de mais ácido. Mas a gente não aconselha muito. Por quê? Porque se você está pensando, se você está criando um beta de linhagem, está pensando em reproduzir, e lá na frente você está pensando em passar esses animais para alguém, você está com animais que estão num ambiente acostumados a um pH. Quando você vende esses animais para alguém, se o pH onde eles estão é muito elevado ou muito baixo, eles vão sentir essa mudança, certo? Então, se o pH do peixe ele está entre 6.8, 7.2, 7.4, nessa média, digamos assim, ele ainda está um pH que a gente considera ideal. Então, não quer dizer que mais elevado ou menos elevado vai ter problema, mas tem um processo. Geralmente, o peixe ele sente quando tem um choque, né? Quando está no pH muito ácido e vai para um alcalino, ou está neutro e vai para um alcalino pesado, né? Ou vice-versa. Então, assim, esse é o problema maior, mas não quer dizer que eles vão eles vão adoecer se você está com pH agora neutro e por acaso a água começou a ficar mais ácida da concessionária, o que é que fazer e tal. Tem alguns processos, né, e alguns produtos que podem tratar essa água para deixar ela um pouco também mais neutra, tamponar a água. Enfim, essas palavras que eu estou dizendo, gente, isso aqui está tudo gravado na live. Vocês depois escutam, né, anotam e vão pesquisar sobre esses detalhes, porque não tem como numa live só contar tudo para vocês, né? Mas a gente pode conversar isso e tal e tudo mais. E aí, Fred, feliz 2021 aí, feliz, né? Esse ano aqui que seja maravilhoso para todos nós criadores aqui, para a família de vocês, galera. Marcos, que é polêmica, né, Marcos? Tô vendo aqui. Então vamos falar de outra coisa também que é importante para os peixes, né? Que é a questão da alimentação. Então a gente falou da água e alguns cuidados, algumas coisas específicas que são importantíssimas ter antes de você adquirir um peixe, né? E aí a gente vai para a questão da alimentação. Se você está pensando em ter poucos peixes, o ideal para quem está começando é ter pouco, né? Para você observar melhor, para você ter um cuidado e não se sobrecarregar, digamos assim. Porque se você sobrecarrega, a tendência é você não olhar todos aqueles peixes da mesma forma que olharia para um só, né? Digamos, você tem 20 peixes, mas se você tivesse apenas um ou dois, você passaria muito mais tempo observando aqueles peixes ali, em vez de 20 peixes. Então, assim, o seu tempo, você não consegue multiplicar o seu tempo, né? Então, é bom a gente ter esse cuidado. Então, a alimentação é uma coisa que é bastante importante. E aí, Highland, tá aí acompanhando, né? Binho, galera aí. Então, assim, a alimentação é uma coisa bastante importante. O que é que a gente diz para quem está iniciando? Geralmente, a turma que está iniciando, ela quer colocar comida suficiente para o peixe não morrer de fome, certo? Mas o que é bastante interessante, não só do beta, mas de outros peixes também, é que eles conseguem sobreviver vários dias, às vezes, sem alimentação. Então, calma. Chegou um peixe agora para você, não tem que alimentar ele não, gente. Vocês esperam ele se adaptar com aquela água e tudo mais. Aí no outro dia, pensem em dar algumas bolinhas de ração, digamos assim, para ver se ele pega, como é que é um comportamento depois que ele pega. Observar até a questão
quando ele defeca, se fica alguma coisa pendurada, digamos, o coelho fica pendurado ou ele cai realmente de maneira espontânea, sem nenhum esforço. Então tem alguns detalhes que isso aí, quem está iniciando, é difícil perceber. Mas se vocês forem pessoas que estão com paciência, que é assim que a gente aconselha, tenham paciência, né? Tenham menos peixe, para poder justamente observar isso. Então o animal ele deve se alimentar de uma forma que em poucos minutos não sobre alimento algum. Digamos, eu coloco lá 3 bolinhas de ração, e aí ele comeu as 3 rapidamente, beleza, não ficou o resto. E se não ficou o resto, não vai gerar amônia, então não vai destruir, né? Não vai fazer com que a água apodreça, que é um dos fatores cruciais, né? A amônia é o nosso inimigo. Gravem essa palavra, amônia é o nosso inimigo invisível. Então, muitos criadores de beta não se apegam muito a isso, mas quem procura essas informações mais técnicas tem mais sucesso, certo? E às vezes até as pessoas que não se apegam a essa parte técnica até tem sucesso, porém é por causa de alguma coisa que, se caso mudar se caso mudar o ambiente onde ele está, ou se ele mudar a água, mudar alguma coisa, eles vão se dar mal. Por quê? Porque eles não têm conhecimento técnico. Então procurem conhecimento técnico, não vivam de por acaso, não. Aqui dá certo, não, aqui tá tudo bem. Não fiquem só nisso, gente, porque se algo mudar, vocês podem pagar o preço, e o preço é a morte dos animais, né? Então muitas vezes é a morte dos animais, e acho que a gente não quer isso, não quer ver nenhum criador frustrado, né? Então alimenta lá 3 bolinhas, ele comeu de manhãzinha bem cedinho, beleza, botou mais 2 bolinhas, ele comeu e não sobrou nada, ok. Geralmente a gente alimenta 3 vezes ao dia, 2 vezes no mínimo, principalmente para animais que estão em fase de crescimento, desenvolvimento. Os adultos pode ter uma variação um pouco maior, mas é basicamente isso. Então de manhã, na hora, bem cedinho, na hora do almoço, e de tardezinha, geralmente é isso. Então coloca lá as 3 bolinhas, ele comeu, beleza, na hora do almoço coloca 3 novamente, e provavelmente isso vai ser extremamente suficiente para ele nesses 3 períodos, certo? Então não fiquem desesperados, ele não vai morrer de fome, certo, gente? Isso é uma coisa que eu fico com medo mesmo, e quero chamar a atenção disso mesmo, porque isso é um dos erros mais básicos, certo? Que é a questão de excesso de alimento para os peixes. Em vez de você estar alimentando o peixe, está alimentando a água, entre aspas, né? Tá sujando a água, né? E aí tem outra coisa, será que aquele alimento que eu estou dando, ele é o alimento ideal? E aí existem várias rações, inclusive a gente trabalha com uma das rações aí, que é a da Poitara, que ela é uma ração fantástica. A gente no começo ficou muito apreensivo se realmente iria dar resultado. Inclusive eu estava conversando com os meninos esses dias aí, e a gente falou assim, poxa, como a gente está feliz com o resultado da ração, porque a gente ficou com muito medo de estar dando uma coisa e falar para vocês de algo que a gente não está vivenciando, falar porque simplesmente alguém está apoiando a gente, e a gente estava com muito medo disso. Graças a Deus, e aí, assim, a forma que eles fizeram essa composição dessa nova ração do beta, eu digo a vocês, ó, o peixe da gente melhoraram de coloração, sabe? A gente conseguiu ver que a forma de absorver o alimento, eles não ficam como algumas rações, às vezes até gordurosas e tal, outros tipos de rações, eles pegam e às vezes ficam assim meio cambaleando, não sei se vocês já perceberam isso, quem tem um pouco mais de experiência. Então conhecimento, esse conhecimento, digamos assim, você só vai adquirir com um certo tempo. Então, observando e testando rações. Mas essa ração da Poitara a gente aconselha muito, porque ela realmente atende. Mas será que só essa ração é suficiente? O ideal é você variar. Então, é interessante você ter outras rações, testar, não simplesmente colocar a ração e dizer assim, o peixe tem que se acostumar. Não, ele está comendo uma. Você quer testar outra? Coloca umas bolinhas da outra lá, num dia específico, e fique esperando e ver como é que é a reação dele. Então esse processo de observação, para quem é iniciante, para todas as fases, mas para quem é iniciante é crucial, certo, gente? Então a gente aconselha também a utilização de alimentos vivos e tal, mas não para pessoas iniciantes. Por quê? Porque para cuidar, a gente ainda vai falar em outras lives também sobre a questão de alimentação, alimento vivo e tudo mais.
mais específico. Mas por que isso? Porque a alimentação, ter alimento vivo é um processo e a criação de beta é outro. Você não tem que ter os dois atrelados. Porém, você ter alimento vivo faz com que você minimize a questão de custo, né? Isso é fantástico, isso é muito bom. Porém, você tem que entender que aquilo é um animal. E aí você vai ter que fazer um processo para ele sobreviver. E aí você, às vezes, nesse processo de fazer aquele alimento vivo sobreviver, você deixa de dar uma atenção para os seus betas. Então, tenham isso em mente. Ter alimento vivo é dedicação. Ter os betas também é dedicação. Se você só tem os betas, então a sua dedicação é direcionada apenas para eles. Quando você tem alimento vivo, você tem a mais. Então, não quer dizer que não tem. A gente acha essencial ter alimento vivo. A gente tem, a gente produz, a gente às vezes pega coisas que a gente nunca trabalhou para testar e tudo mais. Porém, para quem está iniciando, a gente diz, comece com o alimento que é mais seco, digamos assim, ou algo que tenha mais fácil. Aqui tem uma lagoa perto de casa, vou dar um exemplo, que isso acontece bastante com a galera que está iniciando e até pessoas bem experientes. Aqui na lagoa tem um monte de Daphne assim, eu vi que tem muita Daphne e tal, fica aquela coisa laranja e tal. Eu disse, eu vou coletar e vou dar para os meus peixes. Gente, ali ele está no ambiente natural. Quando você tira uma gota daquela água, daquele rio, e você coloca essa gota dentro da água do seu peixe, você não sabe a quantidade de bactérias, de protozoários, enfim, seres que possam fazer algum mal ao seu peixe. Então a gente não aconselha, certo? Tá iniciando, começa com o básico. E o básico é aquilo que é praticamente pronto. Então a ração, ela assim, eu não estou dizendo que vocês não tem que usar só a ração, por exemplo, Oitara. Não, gente. Vocês podem usar outras rações. Mas assim, uma ração que é específica para beta é muito mais fácil dele se dar bem. Por quê? Porque geralmente, na grande maioria das vezes, as rações que são, assim, para beta, né, direcionada para beta, elas já têm um equilíbrio nutricional para atender o peixe. Então, quando você pega ração de camarão, ração de, sei lá, de carnívoros, ração de cachorro, tritura, não é específico para o beta. Então, não quer dizer que você não vai usar, certo, gente? É só para vocês ficarem cientes de que é bastante possível que quando você vá utilizando uma ração que não é específica para o peixe, você não atinja o valor nutricional que o peixe precisa. E o que é que acontece? O peixe vai se sentir um pouco mais vulnerável, né? O sistema imunológico dele, né? Porque ele não está bem nutrido. E aí ele pode adoecer mais fácil. E é isso que a gente não quer. A gente vai ter outras lives aqui falando sobre essa questão da longevidade do animal, para ver, digamos, o beta vive até quantos anos e tal. A gente vai debater um pouco sobre isso. Vou ver o que é que a galera falou aqui. Eu vi que a galera comentando aqui. Estou usando Poitara também, muito top, realmente, aqui, Heitor falando, é isso aí, ó, tá vendo? A galera comprovando, não é só a gente não, realmente, antes elas estavam com composição um pouquinho ruim, a gente, era uma coisa que quando eu testei aqui, os peixes às vezes nem pegava direito, porque elas tinham um grão um pouco maior, mas agora não, agora ela tá conseguindo atender. Artemia congelada é bom, Mel, que a gente utiliza muito, hoje não tanto, mas a gente já passou muito tempo utilizando a artemia congelada, certo? E não estou dizendo que os iniciantes não usem, mas é aquilo que eu falei, viu, gente? Vocês estão começando, vá com o básico, depois vocês vão aprimorando. A artemia congelada tem um processo para fazer, né? Para limpar ela, botar na água e tudo mais. Tá? A gente vai falar sobre alimento vivo em outra live, para não ficar muito extenso. Hoje é realmente específico para a galera que está iniciando como proceder, né? Sobre a questão desses cuidados básicos, certo? Artemia em conserva é bom. Gente, eu não testei ainda, a gente não testou, mas vários amigos nossos e pessoas assim que eu tenho extrema confiança, pessoas que são estudadas mesmo, sabe? Pessoas que se dedicam bastante, são extremamente metódicos, eles têm utilizado e têm gostado, viu, gente? Agora ela é um preço um pouco mais salgado, mas o valor nutricional também dela é um pouco mais concentrado. É mais concentrado do que uma artemia congelada naturalmente,
sabe? Aquelas que vêm como se fosse um óleozinho e tal, elas são enriquecidas, e esse processo de enriquecimento traz alguns benefícios. Então, em vez de um peixe comer, sei lá, 10 artêmias da outra, ele come 2 de uma que é enriquecida e já atende, é mais ou menos isso. Então ela é um pouco mais cara, mas você alimenta um pouco menos. E aí é aquela questão, né? Será que você precisa comer um prato muito grande para se sentir alimentado? Certo? Aquele prato, aquela montanha, digamos assim, para você se sentir bem nutrido? Ou você se alimentando de alimentos específicos com a nutrição básica já é suficiente. Então, alguém com experiência com a ração tropical também é boa, Alisson, certo? Tem várias rações, enfim, é teste, é isso. Pega essa coisa que eu falei, quando for pegar a ração, procura a ração para beta, certo? Porque já teve estudo e provavelmente aquilo já atende alguma coisa. Aí você só vai utilizar aquela? Não. Aí você compra essa para, digamos, atender aquelas necessidades iniciais. Seu peixe já vai estar bem nutrido inicialmente. E aí você vai ter aí um tempo, 1 semana, 2 semanas, para ir comprando outra coisa e testando, para fazer com que ele tenha... você comece a perceber, essa ração ele se dá melhor, essa não. Aqui, porque às vezes tem várias outras coisas que interferem na questão da ração também. Se dá bem, a questão no horário certo, ou temperatura, ou pH, tem coisas que às vezes interferem indiretamente e só você, uma pessoa que começa a fazer um método para sempre dar naquele jeito, é que você percebe, quando eu dou naquele horário é melhor. Então, geralmente alimentos que são mais secos, assim como rações, a gente evita dar no período mais tarde, né? Mais tardio, digamos assim, 4 horas da tarde, 5 horas, esse horário. Por quê? Porque o peixe vai entrar num período de sono, né? Vai dormir, então a digestão dele é outra. É a mesma coisa você pegar um prato de feijão e dormir, né? Comer aquele pratão e tal e dormir, então pode causar algumas coisas. A gente aconselha que nesse período ou você dê menos, ou você dê algum tipo de alimento que seja mais fácil de comer, né? De ser digerido, né? Então deixa eu ver o que é que o meu pessoal tá falando aqui. Tem várias mensagens. Não sei se eu consigo acompanhar aqui. Olha, aqui o Alisson dizendo, você tem razão, isso acontece mesmo. Que bom, cara. Eu fico feliz quando vocês concordam assim, que eu tô. Assim, na verdade, eu fico feliz porque eu tô conseguindo atender as expectativas com relação a essas informações, né? Não são informações aleatórias, não são informações sem estudo, são informações de teste, são informações que a gente tem do constante manejo da gente e tudo mais, né? Usa Tetra, a Tetra é massa também, cara. Agora, a S-Pac causou constipação em um beta meu. Pronto, veja só, é aquilo que eu falei, S-Pac e, por exemplo, rações como... esqueci agora o nome de outra, mas tem algumas rações que elas são destinadas a camarão, e aí a gente quer utilizar porque tem um valor nutricional de proteína, na verdade, muito alto. E aí, será que isso é ideal? Isso a gente vai falar em outra live, mas assim, eu adianto a vocês que não é exatamente porque é uma marca específica que deu errado. Às vezes você tá com uma ração que já estava perto de vencer. Às vezes você tá com a ração que tem muito valor proteico, e aí quando você dá para um animal que já é adulto, aquilo ali extrapola, digamos assim, o que ele necessita. E isso pode trazer problemas no fígado, outros problemas, porque é excesso de proteína. Então, geralmente, rações ou alimentos que tem muita proteína, a artêmia, os náuprios da artêmia tem muita proteína, certo? Mas elas geralmente não são dadas a adultos, elas são dadas a alevinos. Por quê? Porque eles precisam mais de proteína para poder desenvolver. Então é específico. Quando você dá para adulto, aí já é um processo que pode trazer outros problemas, porque ele não necessita mais daquilo, né? Deixa eu ver aqui mais outras mensagens. Beleza, gente. A galera que está iniciando, tem alguma dúvida com relação a isso? Eu recebi o primeiro peixe, como é que eu devo proceder? Tem alguma coisa aí? Ela aqui também está ajudando nos comentários aí. Vocês estão acompanhando, né? Isso aí, tô vendo ele aí. Valeu, meu amigo. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Show a live. Valeu, galera.
Espero estar atendendo as expectativas de vocês. Amanhã a gente tem live de novo. Vocês vão ver a minha cara várias vezes no mês de janeiro. Sobre essa questão aí de detalhes na criação para quem é iniciante. Certo, gente? Então hoje a gente bateu um papinho só sobre essa questão dos cuidados iniciais. Mas no próximo a gente vai falar sobre outro tema. E aí vocês fiquem ligados, porque são temas bem específicos. E a gente não vai voltar atrás. Por exemplo, alguém está falando sobre Prime de novo, uso de Prime, sei o que. Já falei no começo da live, viu? Então na próxima live esses assuntos eu não vou voltar. Vocês vão lá e assistem novamente, ou voltam e assistem. Beleza, galera? Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu quero desejar a vocês aí um excelente ano para a criação de beta, certo? Um excelente, como o Bruno diz, né, que a gente diz aqui, é um excelente dia para se criar beta, mas esse ano vai ser um ano excelente para criar betas. E também eu desejo para vocês, para a família de vocês, que vocês tenham muita saúde. A gente espera muito que nesse ano a gente consiga passar por esse processo da pandemia aí. E a gente aprendeu muito nesse período, com certeza todo mundo aprendeu muita coisa, às vezes com esse impacto, na verdade, né, que gerou, mas ele também preparou a gente um pouco mais, de uma forma que com certeza a gente está encarando a vida de uma forma diferente. E isso a gente tem que tirar, a gente tem que aprender a tirar o lado bom das coisas, às vezes até nas situações ruins, né, gente? Então fico muito feliz por essa turma aqui. A gente chegou a mais de 45 pessoas acompanhando essa live, né? E uma live que, assim, vai ser sempre assim, viu, gente? A gente sempre passando conteúdo aqui para iniciante. Então divulguem isso, divulguem para a galera que está iniciando, para acompanhar a gente, né? E não se esqueçam, a gente tem um e-book aí que dá uns conselhos básicos aí para vocês, tá certo, galera? Valeu aí, até a próxima. Tchau.